Olá a todos e todas, meu nome é Ana Cecília de Oliveira Vitarantes, sou professora da Faculdade Anhanguera de Contagem, Minas Gerais, e hoje, para o 26º Encontro de Atividades Científicas da Rede Cogna, vou falar um pouco sobre o cabimento de reclamações constitucionais no STF para descaracterização de vínculo de emprego, se essa abordagem é possível ou não, e fazer também uma análise da reclamação constitucional 60.620, que está em trâmite no STF. E o que é a reclamação constitucional? A reclamação constitucional é um instrumento processual com natureza jurisdicional, conforme nos ensina Daniel Amorim, de competência ordinária dos tribunais, tendo por finalidade preservar a competência e garantia da autoridade das decisões dos tribunais. Com o novo Código de Processo Civil, temos essa possibilidade no âmbito de todos os tribunais. A reclamação é um instituto que foi inicialmente criado pela jurisprudência, a partir da chamada teoria dos poderes implícitos, com fins a assegurar a competência do Supremo Tribunal Federal, ou garantir a autoridade de suas decisões. Essa teoria dos poderes implícitos prevê que, quando se concede uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere, implicitamente, os meios necessários para a consecução em que lhe foram atribuídas. A reclamação foi incluída na Constituição com a Emenda Constitucional 45. A previsão antes estava no regimento interno do STF. Este instrumento processual surgiu como uma forma de garantir os princípios da segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade decisória. Conforme se depreende da leitura do dispositivo no slide, a Constituição da República prevê que a reclamação constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal é cabível contra decisões no âmbito dos tribunais ou de atos administrativos que contrariarem súmulas do STF. Já no Código de Processo Civil de 2015, a previsão se estendeu a também não só súmulas, como decisões do Supremo Tribunal Federal de controle de constitucionalidade. Além de decisões do STF, o novo Código ampliou a competência de todos os tribunais para recebimento de reclamações, com fins a preservar a competência, garantir a autoridade das decisões e garantir, ainda, a observância de acórdão proferido em julgamentos de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Além da Constituição da República, do Código de Processo Civil, da jurisprudência e do regimento interno do STF, a Lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006, regulamentou o artigo 103A da Constituição, que estudamos em slides anteriores, e trouxe outras previsões, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. A lei em questão dispõe também que decisões judiciais ou atos administrativos que contrariarem enunciados de súmula vinculante, negando sua vigência ou aplicarem indevidamente, cabe reclamação ao STF. É importante mencionar também que, contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só é admitido após se esgotar as vias administrativas. Caso o STF julgue procedente a reclamação, o ato administrativo será anulado ou a decisão judicial cassada, ou seja, não há reforma pelo tribunal do julgamento proferido em instâncias inferiores, mas sim invalidado, devendo outra ser proferida pelo tribunal de origem. Sobre o procedimento com relação às reclamações constitucionais trabalhistas, objeto desta palestra, inicia-se com um protocolo no STF pela parte que reclamará sobre a violação de decisão do Supremo. Essa parte é chamada de reclamante, dado o nome do instituto processual, reclamação, podendo ser, no processo trabalhista, como sabemos, tanto o autor, também chamado de reclamante, como o réu, dito por reclamado, nas instâncias ordinárias. Já o reclamado, na reclamação constitucional, é o
próprio órgão prolator da decisão. Para ilustrar melhor esses nomes, fiz um print de um cabeçalho do julgado de uma reclamação, ocultando, é claro, dados das partes. Deixei à vista o nome do reclamado. No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, órgão que, para os autores, não respeitou os julgados do STF, sendo reclamado ao STF. Beneficiário para um instrumento processual é quem se beneficiou com a aplicação indevida do julgado. No caso, a parte contrária da lide. Não custa salientar que são legitimados para figurarem como reclamantes nesse procedimento da reclamação, autores da reclamação, a parte interessada e o Ministério Público. Ao despachar inicial, o relator da reclamação vai requisitar informações para a autoridade reclamada, que prestará essas informações no prazo de 10 dias. Pode haver, se necessário, ordem de suspensão do processo com fins a impedir danos irreparáveis. O beneficiário da decisão impugnada, ou seja, a pessoa que se beneficiou com a aplicação dita por errônea pelo tribunal, tem o prazo de 15 dias para apresentar contestação, após esse despacho de citação do tribunal. Ok, professora, você já explicou o procedimento, os legitimados, as formas de aplicação e os objetivos da reclamação constitucional. Mas qual é a aplicação desse instituto no âmbito trabalhista? A aplicação desse instituto no âmbito trabalhista se dá porque há diversos direitos, principalmente após a Lei 13.477 de 2017, dita por reforma trabalhista, que foram discutidos no Supremo Tribunal Federal, quanto à sua constitucionalidade. Assim, há diversas decisões no âmbito do Supremo com relação a esses direitos. Pessoas que consideram julgados de instâncias ordinárias contrários a esses entendimentos estão fazendo uso da reclamação constitucional para discutir fundamentações desses tribunais regionais e superiores. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade diversas formas de contratação para além da convencional relação formal de emprego, que prevê os 5 requisitos fáticos jurídicos, tais quais subordinação, onerosidade, pessoalidade, ser pessoa física e não eventualidade. Dentre essas formas de contratação atípicas, temos a terceirização, contratação autônoma e relação comercial, como exemplos. Para não ser configurado o vínculo de emprego, a jurisprudência tem entendido que é necessário que não haja subordinação e pessoalidade nesses contratos de trabalho. O Supremo definiu como constitucionais essas formas de contratação. Entretanto, para se verificar se os tribunais têm entendido pela constitucionalidade dessa aplicação em seus julgados, será a reclamação realmente instrumento próprio para isso? Como vimos, a reclamação é instrumento jurisdicional com fins a verificar a aplicação de decisões do Supremo Tribunal Federal. Contudo, neste instrumento não há reexame de provas, que são próprios da atividade das justiças de primeira e segunda instância. Portanto, em um julgamento que busca-se verificar fraudes em contratação de trabalho, verificando a existência de subordinação ou pessoalidade, distancia-se da atividade do julgador da reclamação constitucional a realização deste exame, uma vez ser necessário o exame probatório. Por mais que as contratações atípicas existam, sejam consideradas constitucionais, elas dependem de critérios para serem válidas. Não basta a mera formalização. É necessário verificar, conforme o princípio da realidade sobre a forma, como era o dia a dia dos trabalhadores nessas condições. Pensando nessa situação, na reclamação 60.620, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu em seu parecer a negativa de reclamações constitucionais que discutam a presença de requisitos de vínculo de emprego, ou seja, essas ações de descaracterização de vínculo de emprego,
uma vez que, pelo instrumento da reclamação, não há reexame fático e probatório, impossibilitando discutir as conclusões das instâncias ordinárias, como vocês podem ver aqui no trecho do procurador. Opa. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático e probatório para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. E assim, ele teve como parecer a negativa do segmento da reclamação. A reclamação ainda está sendo julgada, mas é preciso pensar na vontade do Constituinte, que colocou no artigo 7º como direito fundamental a relação de emprego. Não se coloca como direito fundamental ter uma relação de trabalho atípica. Desse modo, é preciso pensar se o instrumento processual da reclamação está sendo usado de forma devida para casos de análise de vínculo de emprego, uma vez que não há reexame probatório e fático pelas cortes superiores, podendo obstar o acesso à justiça e o reconhecimento de direitos basilares dos trabalhadores protegidos pela nossa Constituição. Agradeço a todos os ouvintes dessa palestra e deixo o meu e-mail para comentários e discussões a respeito da temática, aí na tela. Espero ter contribuído no aprendizado de vocês. Deixo também meus agradecimentos aos organizadores do evento, ao professor Marcos Bianchini pela coordenação do projeto multicêntrico, à FUNADESP, Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular, que tem contribuído com o projeto, a Jéssica Godinho, coordenadora da unidade em que trabalho, em Contagem, Minas Gerais, e a todos que viabilizaram essa pesquisa promovida por esta palestra. Obrigada.